Olá pessoal, estou em Curitiba, né? Hoje a cidade comemora 326 anos, essa capital maravilhosa do Paraná completando 326 anos. Os nossos parabéns a todos, né? Os curitibanos, a todos que ajudaram a construir esta grande metrópole. E aqui de Curitiba eu pretendo conversar com vocês sobre duas mobilizações anunciadas. A primeira, grande mobilização programada para o dia 7 de abril, com o objetivo de defender o fim do foro privilegiado, projeto que está na Câmara há bom tempo, aguardando deliberação, que pretende também defender a Operação Lava Jato, e é sempre necessário, a Operação Lava Jato é prioridade nacional, é sem dúvida, a exigência maior do povo brasileiro nessa fase de transição para o nosso futuro. E a outra causa dessa mobilização popular é a defesa do pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, em razão das ameaças de protelação, e não só de protelação, mas sobretudo de exclusão do que é essencial, o combate à corrupção, que foi a agenda preferencial do povo brasileiro, exatamente a agenda que elegeu. Eu vou, antes de continuar sobre esse tema, também anunciar que daqui a pouco eu falo sobre essa ameaça de nova mobilização dos caminhoneiros em todo o país, com o risco da paralisação. Aliás, há um anúncio de paralisação para o dia 30, em razão da insatisfação e do desespero mesmo dos caminhoneiros diante das dificuldades que estão enfrentando. Mas vamos comentar um pouco sobre essa mobilização do dia 7 de abril. São movimentos sociais que se notabilizaram, especialmente a partir de 2013, eles foram surgindo na esteira da indignação do povo brasileiro em relação, sobretudo, à corrupção, à incompetência, o mandonismo desenfreado que tomou conta do país e que levou a nação a essa crise de profundidade sem precedentes na nossa história. Porque, na verdade, muitos sofrem os efeitos da crise, mas provavelmente tanto aqueles que não sofrem tanto os efeitos da crise, como aqueles que são massacrados pela crise, ainda não possuem as condições necessárias para avaliar a dimensão dessa crise, a profundidade dela e até onde podemos chegar se as providências não forem urgentes e competentes para estancar esse processo de corrosivo, principalmente das finanças públicas, que provoca o crescimento avassalador da dívida pública no país, enriquecendo banqueiros e empobrecendo brasileiros. São 62 milhões de brasileiros endividados. Esse monstro que foi alimentado pela incompetência e pela corrupção dos nossos governos se chama sistema financeiro. Nos tornamos reféns desse sistema. Somos explorados, sim, por ele. Se nós compararmos a situação que vivemos aqui, quando necessitamos de recursos, de crédito, quando somos obrigados a avançar com o cartão de crédito, com o cheque especial ou com empréstimos, não só aqueles empréstimos consignados, mas o empréstimo pessoal, que é praticado no Brasil a taxas de 60%, de 90%, chegando a 300% e em algumas instituições a 500%. Enquanto em outros países, vamos dar como exemplo, o país que pronuncia a nossa língua, Portugal. Em Portugal, o Banco Central é que fixa nesse trimestre para o trimestre seguinte as taxas de juros que podem ser praticadas pelos bancos, crédito pessoal,
aqui 60, 90, 300 ou 500, lá 13% no máximo. Cartão de crédito, aqui 340, chegando em algumas instituições a 1.500% ao ano. Lá 16% é o teto. Lá na Espanha, o Santander foi obrigado a pagar, foi condenado por um cliente porque extrapolou 24% de taxas de juros. Aqui no Brasil, o Santander cobra cerca de 240% de taxas de juros, impunemente. Eu estou de passagem citando a necessidade da reforma financeira, porque o nosso governo não fala nela. Aliás, pela primeira vez, lá no Senado, o ministro Paulo Guedes acabou falando em taxas de juros e dívida pública, porque a consequência desta política de generosidade em relação às instituições financeiras é o crescimento avassalador da dívida pública. E aí nós vivemos esse ciclo vicioso com a emissão de títulos públicos que engordam as contas bancárias dos banqueiros e, naturalmente, retira dos bancos a necessidade de competição no mercado, já que os bancos possuem um cliente muito generoso e poderoso, que é o governo brasileiro, que paga altas taxas de juros. Então os banqueiros realmente não precisam do mercado. É evidente que essa é uma questão bastante complexa, uma questão econômica, uma questão técnica, de política financeira, e certamente muitos dos brasileiros não têm acesso a essas informações. Mas eu de passagem faço referência a esse fato, a esta realidade, para demonstrar que essa história de salvação nacional com a reforma da Previdência é conto da carochinha, porque na verdade eu entendo que é necessária uma reforma da Previdência, mas não posso aceitar que coloquem a reforma da Previdência como o próximo milagre, que vai salvar os brasileiros da crise, que vai resolver todos os problemas desse país, porque não vai. Nós somos obrigados a acreditar na palavra do governo quando diz, em 10 anos teremos uma economia de 1 trilhão. Será verdade? E se o governo dissesse, teremos uma economia de 2 trilhões, nós teríamos condições de estar contestando o governo? Por que 1 trilhão e não 1,5 trilhão e não 1,8 trilhão? Com que premissas se anuncia que a economia será de 1 trilhão em 10 anos? Mas vamos supor que seja de 1 trilhão. Vamos admitir que seja de 1 trilhão. Em 2 anos essa economia desaparece. Porque neste ano o déficit nominal é de 517 bilhões. Multiplique por 2 anos, nós engolimos toda a economia de 10 anos. Então não é preciso outro argumento, basta estes números, que não são invencionice de alguém que não quer o bem do país, é a constatação dos números oficiais do próprio governo, é a revelação dos números oficiais do próprio governo. Então, nós estamos vivendo um momento da maior gravidade e nós dependemos sim das reformas. E uma das reformas mais importantes é esta que a população levará para as ruas do país no próximo dia 7 de abril, que é a reforma da legislação criminal, que é esse pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Há uma sirene ligada lá fora. Certamente esta sirene vem no momento adequado da nossa conversa. Vem com uma espécie de alerta. A violência campeia no país e esse pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção tem 2 objetivos centrais. O primeiro deles é desestimular a violência e o crime e a corrupção, com a elevação das penas, com um rigor maior nas penalidades. E de outro lado, esse pacote visa também
instrumentalizar o Estado brasileiro para que ele possa proteger a família, oferecendo segurança a quem trabalha e a quem produz, a família brasileira. Então, esse ato do dia 7 tem um objetivo central, que é defender esse pacote. É alertar o Congresso Nacional, porque vocês acompanharam nos últimos dias uma manobra espúria a partir da Câmara dos Deputados, tentando colocar num segundo plano o pacote do ministro Moro, afirmando que ele não é tão prioritário, que a prioridade é a reforma da Previdência. É evidente que eu respeito a opinião de que a reforma da Previdência é muito importante, e é, mas nós não podemos desconsiderar a importância de uma agenda que não é nossa, que é a agenda da sociedade, que foi a prioridade de todos os candidatos na campanha eleitoral. Senador, deputado, governador, deputado estadual e federal, presidente da República, todos, praticamente todos os candidatos, elegeram como prioridade esta agenda anti-violência, anticrime e anticorrupção. Por essa razão, muitos dos eleitos são originários deste campo, são militares, são coronéis, são capitães, são até generais, são delegados de polícia, são procuradores, são juízes. Isso revela que a população estava e está extremamente preocupada com o crescimento da criminalidade no país e da corrupção. Essa foi a agenda que elegeu. Por isso eu disse lá no Senado Federal, da tribuna, que colocar num segundo plano ou desfazer-se desta pauta anticorrupção é estelionato eleitoral, porque é um desrespeito aos compromissos que foram assumidos durante a campanha. É preciso praticar o discurso. Esse foi o discurso da campanha, não só do presidente eleito, mas também de senadores. Houve uma grande renovação no Congresso, exatamente em função desta pauta, desta agenda, que agora alguns querem minimizar, e nós não podemos admitir. Por isso os aplausos a esses movimentos sociais que se reúnem agora, se organizam e voltam a atuar como fizeram nesses últimos anos, a partir de 2013 especialmente, para levar multidões às ruas e exigir as providências das nossas autoridades. É, portanto, fundamental defender este pacote, como é importante continuar defendendo a Operação Lava Jato. Há poucos dias ela foi golpeada. Há um projeto que apresentei, está agora com o senador Rodrigo Pacheco para aparecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que resolve esse impasse gerado pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5, colocando questões que deveriam estar na Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, uma forma de comprometer a eficiência da Operação Lava Jato e certamente de frustrar brasileiros em relação a determinados julgamentos que não atenderão às expectativas da maioria, e certamente isto significará uma dúvida sobre os resultados da Operação Lava Jato. Então é muito importante defender a Operação Lava Jato, um projeto como esse, que provavelmente não será lembrado nesse dia, mas ele é fundamental para recolocar esta questão no seu devido lugar, definindo, porque alega-se a jurisprudência, aliás, sustentam argumentos em preciosismos jurídicos, mas nós temos que considerar também aquilo que é mais precioso hoje para a nação, que é a limpeza ética que o povo brasileiro está exigindo como forma de recuperar
as suas esperanças no futuro, e isso exige a consagração de uma nova justiça no país que passa exatamente por todas essas providências, e a fundamental providência é, sem dúvida nenhuma, acabar com o foro privilegiado. Portanto, são três pautas, né, que conversam entre si, que possuem esta conexão, este link, né? Você combater corrupção, combater violência, combater o crime, tem que defender o pacote. E para você defender a Operação Lava Jato, o pacote é importante. E, sobretudo, para defender a Operação Lava Jato, é importante acabar com o foro privilegiado. Esta é a medida crucial, essencial. Se nós queremos êxito da Operação Lava Jato, vamos acabar com o foro. É preciso com clareza dizer que ainda não se votou porque houve má vontade. Quem faz a pauta é o presidente da Câmara. Cabe aos líderes exigir do presidente da Câmara que cumpra a vontade popular, que atenda o desejo da população e priorize, coloque na hora do dia. Há deputados que recolheram assinaturas de líderes, exatamente em apoio para um requerimento de urgência, e há também parlamentares que estão assinando um outro requerimento pedindo urgência para a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado. Podem acreditar, isso é sincero, não é porque sou autor do projeto, que começou lá no Senado em 2013, com um projeto que apresentei, que foi aprovado no Senado e que agora está na Câmara. Não é por isso, não é a questão da autoria. O ministro Moro disse muito bem, não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato. Então o importante é o resultado. Nós temos que acabar com o foro privilegiado para acabar com a impunidade, que agrada aos marginais do colarinho branco, mas não pode agradar quem trabalha e quem paga impostos no país. Certamente nós vamos reduzir os índices de corrupção com o fim do foro privilegiado, porque há um desestímulo à prática da corrupção quando os marginais ou aqueles que são vocacionados para a marginalidade sentem que o crime não compensará, porque virá a punição, a responsabilização criminal e o caminho será a cadeia. Os números são contundentes, né? Em 5 anos da Operação Lava Jato, nós tivemos aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro especialmente, tivemos na primeira instância e com a convalidação em alguns casos já da segunda instância, nós tivemos 285 condenações, perfazendo aí um total de mais de 3.000 anos de pena de cadeia, enquanto lá no Supremo Tribunal Federal, graças a esse guardião da imoralidade, que é o foro privilegiado, lá nós tivemos apenas uma condenação com 13 anos de cadeia. Veja a diferença de 285 para 1, de mais de 3.000 anos para 13. A diferença é o foro privilegiado. Se você quer justiça, tem que acabar com o foro privilegiado. Em que país do mundo há algo semelhante? Em que país do mundo mais de 55.000 autoridades são beneficiadas com esse instituto da excrescência e da impunidade? Nenhum país. Não há nada igual em nenhum lugar do mundo. Pode existir foro privilegiado, eventualmente, o presidente da República, o presidente dos poderes, isso num país ou outro, mas no Brasil é demais. No Brasil, o foro privilegiado ganhou asas e voou, especialmente depois da Constituinte de 88. Aliás, abre as asas sobre nós, foro privilegiado, disseram os parlamentares da Constituinte, porque exageraram e rasgaram o artigo 5º que eles próprios redigiram e aprovaram, onde está escrito que todos somos iguais perante a lei, porque no mesmo texto constitucional introduziram esta aberração do foro privilegiado para se protegerem. Não vamos generalizar, nem todos, mas certamente muitos pensaram de má fé
já prevendo ilícitos que praticariam, pensaram em ampliar o alcance do foro privilegiado em seu próprio benefício, e legislar em causa própria é uma das causas da insatisfação, da indignação e da revolta que campeia no Brasil nos últimos tempos. Por isso, não vamos perder essa oportunidade. Eu vim fazer esta mensagem online, vim falar ao vivo com vocês para fazer um apelo para que engrossem esse movimento do dia 7 de abril. Já que estão dispostos a fazer esse movimento, que seja para valer, que as multidões compareçam, como compareceram em alguns momentos históricos. Vamos repetir aqueles momentos históricos, porque agora é hora. E como diria o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vocês souberam fazer a hora. Imagino que agora esse fenômeno possa se repetir. É o momento, é a hora desta movimentação popular, é a hora desta mobilização com força, com energia, com disposição. Nós estamos fazendo aqui, modestamente, humildemente, este apelo para que todos possam se engajar nesse movimento e que ele seja um ato histórico, de exigência coletiva, para que a Câmara dos Deputados coloque em votação o fim do foro privilegiado, para que esse pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção possa ser debatido, melhorado, aprimorado mesmo e aprovado no Congresso Nacional. E para que a Operação Lava Jato siga em frente num caminho de ida sem volta, para concluir com muita eficiência e resultados como nós tivemos até aqui. Certamente ela consagrará um novo tempo no Brasil e uma nova justiça. Já sepultou aquele conceito arraigado durante muito tempo de que a justiça no Brasil só serve para punir o pobre, especialmente o negro. Nós mudamos esse conceito, a Operação Lava Jato mudou esse conceito, colocando na cadeia ex-presidente, aliás, foram 2 ex-presidentes presos, governadores. Só no Rio de Janeiro tivemos 5 ex-governadores presos, ministros, secretários, deputados que perderam o mandato. Os que perderam o mandato foram para a cadeia. Os que mantêm mandatos com o foro privilegiado fazem com que a impunidade derrote a justiça. E esse movimento de 7 de abril tem esse objetivo: exigir que se acabe com o foro privilegiado. Essa é a principal bandeira do 7 de abril, na minha opinião. As outras são necessárias, mas esta é a prioridade número 1 deste momento. E antes de concluir esta nossa conversa, eu preciso falar alguma coisa também para os caminhoneiros. Longe de mim estimular qualquer movimento grevista entre caminhoneiros, porque há um grande prejuízo para a população e para a sociedade. Nós já tivemos esta experiência, mas cabe ao governo resolver este impasse. Eu tenho procurado ajudar, eu tenho transmitido ao ministro Onyx as preocupações que certamente envolvem as pessoas que têm as informações necessárias das estradas do país. Há uma grande insatisfação. Os caminhoneiros não estão suportando mais as dificuldades. Eu vou ler aqui apenas alguns números que vieram de um caminhoneiro, Vanderlei, que encaminha a sua própria situação em um mês de trabalho nas estradas. Ele gastou de diesel R$ 21.376,72 e faturou R$ 29.098,44. Portanto, ele teria que pagar R$ 4.500 de prestação do caminhão, R$ 800 de seguro. Sobrou
R$ 2.421. Mas ainda gastou em torno de R$ 1.500 de alimentação nas estradas. Sobrou menos de R$ 1.000. Só conseguiu manter a prestação do mês. Olha, e eles são multados constantemente porque há uma legislação que obriga o descanso, portanto, eles são obrigados a parar. Muitas vezes, de madrugada, cansados, com sono, correndo risco de acidentes, não encontram lugar para parar o caminhão. Mesmo quando chegam a lugar determinado para essa parada, já há lotação, não há espaço, são obrigados a prosseguir, não há como parar. E eles são multados quando não param. Então são questões, e eu poderia levar mais tempo aqui para dissertar sobre isso. Não há unidade no movimento. Uma parte conversa com o governo, a outra parte não conversa com o governo, ou o governo não conversa com essa outra parte. São lideranças heterogêneas, não são homogêneas, não estão sintonizadas uma com as outras. E o governo teria que fazer o esforço de conversar com as duas alas. Ou, se existirem mais de duas alas, caberia ao governo, sim, conversar com todas as alas existentes para evitar este movimento de paralisação que certamente trará grandes prejuízos à população. O que está ocorrendo? Há lideranças de caminhoneiros que estão defendendo a paralisação. E aqueles que estão ligados ao governo hoje, que o governo recebe e conversa, alguns destes estão procurando jogar no colo do PT o movimento anunciado. Isto não é verdadeiro. Aliás, é bom que o PT fique bem longe se este movimento realmente for concretizado. Não há possibilidade de alguém com lucidez aceitar esta interferência partidária ou essa manifestação de interesse político partidário. Não se deve aceitar isto. Há uma tentativa de desqualificar a reivindicação dos caminhoneiros com essa pecha de que eles estariam fazendo o jogo do PT e da CUT. Isso é preciso ser desmontado, porque na realidade, eu estou sendo sincero, franco, estou acompanhando, é claro, à distância, mas estou acompanhando essa movimentação, sobretudo através das redes sociais, do WhatsApp. Essa movimentação é espontânea, de caminhoneiros insatisfeitos. Não há aí o dedo do PT, por enquanto. E nós temos que rejeitar qualquer interferência indevida de qualquer partido político. Mas também não se admite o fake news, não é? Que essa malandragem de querer já carimbar uma reivindicação. Está havendo uma reivindicação. Os caminhoneiros estão fazendo apelo ao governo. Estão tentando sensibilizar o governo para as suas dificuldades. E outros procuram carimbar como interesse partidário do PT exatamente para desqualificar esta reivindicação. Isto não pode ser aceito, isso tem que ser rejeitado. Por isso é evidente, se eu puder fazer algum apelo, é pelo entendimento, não é pela paralisação. Eu não estou aqui apoiando a paralisação, não me caberia apoiar a paralisação. Eu estou aqui mais uma vez pedindo sensibilidade do governo. Ouça as várias correntes existentes nas estradas do país entre os caminhoneiros. Ouça o governo, os vários representantes de caminhoneiros, as várias lideranças, e faça o seu balanço
para chegar ao consenso em relação ao que é necessário fazer para evitar esse movimento. Bem, eu quero deixar bem claro, não estou aqui estimulando paralisação alguma. Estou aqui tentando alertar o governo para que ele tome providências, mas com competência, que não repita a incompetência passada, que levou o Brasil a parar, com prejuízos enormes. Cabe ao governo, sim, eu volto a repetir, incansavelmente, vou repetir, ouça, tem que conversar, quem se elege para conversar, elege para ouvir. Então cabe ao governo, e aliás é bom dizer, a maioria esmagadora dos caminhoneiros votaram no presidente Bolsonaro. Então eles esperam que o presidente corresponda às suas expectativas, cumpra os compromissos que assumiu. Então o apelo que eu estou fazendo é no sentido da colaboração, para que o governo se entenda com os caminhoneiros, com essas lideranças de caminhoneiros, podem considerar que são dissidentes do grupo que se aproximou do governo. O governo não pode conversar só com aqueles que passam a mão na sua cabeça, tem que conversar com aqueles que rejeitam, com aqueles que têm opinião diferente, com aqueles que revelam com mais visibilidade o seu inconformismo, a sua insatisfação, e apresentam com mais lucidez as suas reivindicações. Por isso, o que nós estamos fazendo aqui é apenas apelar para que o governo, com sensibilidade, tente contornar essa situação e evitar esta paralisação. Portanto, eu estou advogando que se evite a paralisação. Não estou estimulando a paralisação, mas estou alertando o governo para que ele atue, para que ele se comporte como governo e vá procurar solucionar este impasse. É a nossa esperança para evitar transtornos maiores e um grande prejuízo à população. Bem, nós estamos aqui em Curitiba, eu repito, e quero, ao concluir, né, mais uma vez, parabenizar a capital do Paraná. Uma belíssima cidade e certamente tem uma população inteligente, capaz de olhar à frente e de dizer: nós não podemos continuar desperdiçando oportunidades. O Brasil já desperdiçou demais oportunidades, com má escolha e, sobretudo, com uma complacência exagerada em relação aos equívocos cometidos pelas autoridades. Então, este é um momento de participação. Por isso sempre apelo para que nos acompanhem através das redes sociais, contribuam multiplicando as ideias com as quais possam concordar daquilo que expomos aqui na nossa página do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube, do portal que temos. Leve até seus amigos, seus conhecidos, o nosso endereço para que esse acompanhamento se dê de forma real, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.